Normal. Bom dia, Mayara. Aqui, ó. Aqui você já não tá aparecendo, tá vendo? Ah, tá. Bom dia, gente. Bom dia. Gente, eu vou abrir o chat aqui. Se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês podem mandar aqui pelo chat, tá? Mas se quiserem perguntar por aqui também, mas quem quiser ficar escondidinho aí, não tem problema, tá?
Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Estão escutando? Bem. Está totalmente sem som. Gente, vai esperar só um pouquinho, entrar mais gente, tá? A gente já começa. Ó, tem um cara que fez dos 4 tipos para todos os exercícios. Pessoal que tá chegando aí, gente, mandem um oizinho ali no chat, tá? Para eu saber que estão aí, que depois eu tenho controle ali pelo chat quem deu oi, tá? Paulo, você tá por aí? Quer dar um recadinho? Dá Pessoal, essa aula eu vou explicar para vocês passo a passo o exercício da aula passada, tá? Porque acho que alguns ficaram com dúvida. E aí eu vou colocar ela lá no YouTube também, tá? Então, eu tô gravando e aí eu vou colocar no YouTube, beleza? Então, se vocês tiverem alguma dúvida já pontual, vocês podem me mandar ali no chat, tá? Durante a explicação, se vocês quiserem mandar alguma dúvida também, eu vou estar vendo o que vocês estão mandando. Ou se quiserem me interromper aqui também, me chamar, tá? Pelo áudio mesmo, sem problemas.
Bom dia, galera, tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia. Galera, é o seguinte, a professora Marta vai começar com um outro método aí para vocês, dessa aula remota, que passam a ser uma parte dessas aulas ao vivo. Vale a pena, então, vocês assistirem o vídeo e usarem esse momento para tirar todas as dúvidas que vocês têm, como se realmente fosse uma aula. Tudo bem? Tudo bem? Cadê vocês, gente? Tudo bem? Apareçam aí, falam oi. Oi. Estão com vergonha? Estão com vergonha? Cadê Dá pra me ouvir? Estão de pijama, né? Estamos ouvindo alguém aí. Ah, tá, era só pra saber. Obrigada. De nada. Pessoal, vamos começar então? Paulo, você vai ficar aí? Você consegue sair? Vou. Agora eu tenho que ir para o computador. Deixa eu ver se eu saio aí, você... Deixa eu ver onde que é. Não sei não. É do lado direito, embaixo, no cantinho. Vai com o mouse bem no cantinho lá. Acho que eu achei. Valeu, Cléa. Até mais, Mayara. Tchau, Paulo. Tchau. Tchau. Gente, então vamos lá. Eu vou colocar aqui a tela do meu Note com as continhas e eu vou explicando para vocês. Então, se vocês têm algum, tá? Ou vocês podem ir mandando as dúvidas no chat, tá? Sem problemas. Então, eu vou abrir aqui. Estão vendo a tela do meu computador? Sim. Tá, então, vamos lá. Gente, então, na aula passada, eu pedi que vocês fizessem, né, um exercício onde vocês tinham que calcular a resistência, né, de 3 paredes diferentes. Então, a primeira parede que vocês tinham lá é a parede de gesso acartonado, é uma parede dupla que tem uma câmara de ar no meio, certo? Então, vocês têm lá a parede, né? Tem a parte do gesso tem uma espessura de 0,03, a câmara de ar tem 0,05 e a condutividade do gesso é de 0,35. Então, primeiro, eu vou calcular aqui, ó, a resistência do gesso. Então, resistência, espessura vezes dividido por condutividade. Então, tranquilinho, né? 0,03, que é a espessura do gesso, por 0,35, que é a condutividade dele. Então, deu lá 0,085 metros quadrados Kelvin por watt. Se vocês quiserem arredondar, não tem problema, tá? Eu vi que pelo resultado que a maioria me mandou lá no fórum, eu vi que vocês a maioria não tinha arredondado, por isso que eu coloquei assim. Tá? Então, calculei a resistência do gesso. A resistência da câmara de ar, a gente encontra nessa tabelinha aqui, ó. Então, vocês têm aqui, para escolher se a superfície ela é não refletora ou refletora. Então, a parte interna da minha superfície da câmara de ar, no caso, são 2 placas de gesso. Então, ela é não refletora, tá? E aqui eu tenho que escolher a espessura. Então, vejam que, ó, a espessura está em milímetros, tá? Então, no caso ali, a nossa câmara de ar tem 0,05 metros, que são 5 centímetros, que dá 50 milímetros. Tá? Então, aqui, ó, 50 milímetros. A nossa parede, ela vai ter, ó, a direção do fluxo na horizontal, ó. Então, o calor vem lá de fora, aqui para dentro. Se fosse, né, no teto, aí é de baixo para cima ou de baixo para baixo, tá? Então, como é parede, de fora para dentro, então é nesse sentido horizontal. Então, a gente vai ter uma resistência do ar de 0,16, beleza?
Então, aqui, ó, já dá pra gente a resistência, tá? Não precisa calcular nada, é só a gente pegar essa informação, ó. Então, a resistência do ar é 0,16. E aí, eu pedi que vocês adicionassem também a resistência superficial interna e externa, tá? Então, sempre que a gente for calcular a resistência de uma superfície, tá? Tem uma passagem de calor, a gente vai adicionar essas duas resistências. Então, elas estão nessa tabelinha aí, ó. Então, também eu tenho que olhar a direção do fluxo de calor. Como é parede, a direção é horizontal, tá? Então, no caso, tá vindo calor lá de fora para dentro do ambiente. Então, a resistência superficial interna, ela é 0,13 e a externa é 0,04, tá? Então, quando a gente vai ali, ó, encontrar a resistência total, eu tenho, ó, resistência superficial externa, aí eu tenho a primeira camada de gesso, a câmara de ar, outra camada de gesso e a resistência superficial interna. Então, deu um total de 0,5 metros quadrados Kelvin por watts. Tranquilo? E aí, eu já fiz aqui o exercício 2, tá? Que é para achar a transmitância do material. Então, a transmitância, ela é o inverso da resistência. Tá? Então, a gente vai fazer lá U, que é transmitância, vai ser igual a 1 sobre a resistência. Então, no caso, a nossa resistência aqui deu 0,5. Então, 1 dividido por 0,5, a nossa transmitância nessa parede é de 2 watts por metro quadrado Kelvin. Tranquilo? Acho que a letra A é mais tranquilinha, né? Acho que algumas pessoas tinham ficado mais com dúvida ali na resistência da câmara de ar, tá? Então, não precisa calcular. O valor que a gente acha lá na tabela é só somar. Agora, a letra B. A letra B, ela é o mesmo esqueminha da letra A, só que ao invés da câmara de ar no meio, a gente tem a lã, né? Uma lã de vidro. Então, eu tenho uma parede de gesso acartonado, dupla e com recheio de lã de vidro. Então, vou fazer a mesma coisa. Ó. Calculei a resistência lá do gesso, que também deu 0,085, que são as mesmas informações. E agora eu vou calcular a resistência da lã. Então, essa camada da lã tem 0,05 e a condutividade dela é 0,045. Então, a gente tem uma resistência de 1,11, beleza? E agora a gente acha o total. Então, resistência superficial externa, camada de gesso, a lã, outra camada de gesso e a resistência superficial interna. Tá? Sempre pensem assim na ordem, tá? Que daí a gente não se confunde. Então, deu lá 1,45 metros quadrados Kelvin por watts. E o exercício 2 daí, né? Eu esqueci de arrumar ali, a letra B. 1 dividido por 1,45. Então, a transmitância dessa parede é de 0,69 watts por metro quadrado Kelvin, tá? Tranquilo, né? Esses dois. Agora, vamos para o mais dificinho aqui, que é a letra C, que é quando a gente tem a parede de alvenaria. Tá? Então, por que é um pouquinho mais difícil? A gente tem na parede de alvenaria ali a primeira camada, que é o reboco da parede. A segunda camada, ela tem tijolo e argamassa na mesma camada. Então, conseguem enxergar isso? Essa primeira camada é homogênea, que é só o reboco. A segunda camada tem tijolo, argamassa, tijolo, argamassa, tijolo. Né? E depois a gente tem outra camada de reboco. Então, quando o calor passa daqui para lá, ele passa, ora, pelo reboco, tijolo, reboco, ora por reboco, argamassa, reboco. Então, eu tenho, né, uma certa quantidade de tijolo e uma certa quantidade de argamassa, beleza? Opa, passou ali sozinho. Então, eu tenho aqui as informações sobre essa minha parede, e aí nós vamos para a continha, tá? Então, primeiro, eu vou trabalhar com a minha camada homogênea, que é a minha camada de reboco. Ó. Então, a resistência do reboco, eu vou pegar a espessura dele, ó, 0,02, dividido pela condutividade dele, que é 1,15. Então, deu lá 0,017, beleza? Eu vou guardar essa informação ali,
que é das minhas 2 camadas de reboco, dos 2 lados. Agora, eu vou calcular essa minha camada heterogênea, que é essa camada do meio aqui de tijolo e argamassa. Então, no caso, os 2 materiais estão na mesma camada. Então, a espessura, ó, a espessura é essa daqui. Então, quando a gente for fazer essa continha de 2 materiais na mesma camada, aqui a resistência, a minha espessura é sempre igual, tá? Então, é 0,14 e é 0,14. É sempre o que está aqui, ó, na espessura da parede. Então, no caso do tijolo, a condutividade é 0,9, então deu 0,16 a resistência dele. E na argamassa, a condutividade é 1,15, então deu 0,12 a resistência da argamassa, beleza? Aí, a gente vai calcular a área dessas superfícies. A área é no outro sentido, tá? Aqui, esse desenho, a gente está vendo a parede em corte, tá? Então, como se eu tivesse aberto a parede, aqui, ó, e eu tô vendo a parte de dentro dela, tá? E aqui nessa outra imagem, é como se eu visse essa parede aqui, ó, sem essa pintura. Então, eu tô vendo o tijolo aqui, ó, e a argamassa que tá em volta do tijolo, tá? Então, no caso, aqui eu vou pegar o comprimento do tijolo pela altura dele, tá? Então, a gente tem lá, ó, a área do tijolo 0,19 por 0,09, beleza? Dando 0,0171 metros quadrados. Opa, tá passando sozinho aqui o negócio. Aí, depois eu tenho a área da minha argamassa, tá? Então, o que eu tenho que saber? Quanto de argamassa é proporcional a um tijolo, tá? Então, eu até falei para vocês lá no vídeo, pensem lá, a hora que o pedreiro vai assentar o tijolo, né? O que ele faz? Ele põe uma camada embaixo, uma camada do lado e assenta o tijolo, certo? Então, esse L em volta do tijolo é a quantidade de argamassa que é proporcional a esse único tijolo. Então, ó, aqui a gente vai fazer a continha da área dessa argamassa. Então, eu separei aqui em 2 retângulos, ó. Esse retângulo maior aqui, ó. Tá? Então, o meu tijolo, ele tem 0,19. A camada... Oh, meu Deus, tá passando sozinho. A camada de argamassa aqui tem 1. Tá? Então, 0,2 vezes 0,01. Tá? E aí, eu tenho essa outra parte aqui, ó, que é esse pedacinho, que é a altura do tijolo, ó, 0,09, vezes a camadinha de argamassa, que é 0,01. Então, a gente fazendo essa continha, a gente tem que a área da argamassa é 0,0029 metros quadrados, beleza? Aí, a gente joga esses valores na fórmula, que é essa fórmula aqui, que ela vai dar pra gente a resistência superficial. Ah, aqui ficou 2 mais, mas é um só, tá, gente? Depois eu arrumo lá. Então, a gente pega, ó, a área do tijolo mais a área da argamassa dividido pela área do tijolo pela sua resistência mais a área da argamassa pela sua resistência. Quando a gente for fazer essa continha, façam primeiro essa divisão e essa divisão, tá? Aí vocês vão ter uma soma em cima, uma soma embaixo. Façam as somas e depois dividam o total, tá? E aí vocês vão encontrar que essa camada de tijolo e argamassa, ela tem uma resistência de 0,15, beleza? E aí a gente faz a resistência total. Então, eu tenho lá, ó, superficial externa, reboco, tijolo mais argamassa, reboco e superficial interna, dando um total de 0,35 metros quadrados Kelvin por watts. Tá? Então, eu sempre que eu for fazer essa soma, eu vou olhar aqui as camadas também, ó. Então, superficial externa, reboco, tijolo e argamassa, reboco e superficial interna, tá?
Então, deu 0,35. E aí, a transmitância dessa parede, 1 por 0,35, deu 2,86 watts por metro quadrado Kelvin, tá? Então, acho que aqui ficou, né, mais explicadinho como que faz o exercício. Então, eu vou fechar aqui para a gente conversar ali se vocês têm alguma dúvida, tá? A Maria Júlia está perguntando se eu vou deixar a aula gravada. Eu estou gravando aqui e eu vou colocar no YouTube, tá? Daí eu já mando o link para vocês lá no fórum que eu consegui colocar lá no YouTube, tá? Vocês têm alguma dúvida, gente? Se tiverem, pode mandar aqui no chat ou conversar aí comigo. Gente, todo mundo que tá aí na aula mandou um oizinho para mim aqui no chat? Manda aí que daí para eu contar como... para eu ter controle de quem tá participando, tá? Gente, vocês gostaram da aula, sim? Vou postar no estúdio esse slide, Rafaela. Ninguém tem nenhuma dúvida? Pode falar, Beatriz. Consigo sim. Onde você quer que eu volte? O último? Tá. Vou voltar aqui. Peraí, tô tentando abrir o chat aqui, gente. Pronto. Tá, voltei lá no último slide. Qual que é a dúvida, Beatriz? Professora, é o seguinte, aqui na área do tijolo, bem no meio, tá aqui 0,19 vezes 0,09. Isso. E já aqui na área da argamassa, tá aqui 0,2. Isso vai representar a altura do tijolo. Por que um tá 0,19 e outro 0,2? Tá, deixa eu voltar aqui, ó. O tijolo, ele tem 0,19, ó, daqui até aqui, certo? E aí tem mais esse pedacinho aqui, que é 1 centímetro da argamassa. Então, aqui fica o 0,19 mais esse pedacinho. Ah, entendi. Agora entendi. Aí depois aqui na altura, daí fica o 0,09 vezes 0,01. Entendi agora, obrigada. Nada. Vocês têm mais alguma dúvida? Gente, eu vou mandar aí para vocês no chat, para vocês responderem lá para mim se vocês gostaram da aula sim, se para vocês tanto faz ou se não gostaram, tá? Só pra gente, eu não vou saber quem respondeu, tá? É só pra gente saber se vocês estão gostando ou não, tá? Vou mandar aqui, ó, esse link, aí vocês respondem lá para mim, tá? E aí, agora eu já respondo vocês lá no fórum. Tem mais alguma dúvida aqui? Ou vocês querem? Pode encerrar? Bom, gente, então eu vou encerrar o nosso chat, né? A nossa conversa aqui. Não vi a carinha de vocês, mas a gente... já está com saudades dessa aula, né, presencial. Então, daí a gente continua fazendo as aulas assim, tá? Daí eu sempre mando para vocês lá o link no Zoom. Então,
Ah, tá todo mundo de pijama, né? Hoje eu tive que tirar o pijama. Gente, então até semana que vem, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição lá no e-mail, no fórum. Então até mais, gente. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau.